um hospital de campanha de combate ao Covid-19. E ela foi para esse hospital, aí nesse inteirinho, porque ela não pode ter celular, ela pegou a mochila, pegou o celular e ligou para ele. Aí ela foi para esse hospital, e o hospital tem ligado para ele, assim, eu acho que uma vez por dia, e por misericórdia de Deus, as notícias têm sido de uma melhora, né, de uma recuperação. Ela não está entubada, ela está precisando de oxigênio para respirar, mas não está entubada, e isso é bastante preocupante, né? Bastante, a gente está assim, preocupado com Rita de Cássia. Eu vou parar aqui, eu vou passar meu celular para o 4G. Agora sim. Desculpa aí, deu uma paradinha para quem está assistindo pelo aplicativo, pela igreja, assiste direto. Quem está assistindo o meu deu duas paradinhas, mas agora não vai dar mais não, porque aí eu tirei do Wi-Fi, porque eu não tenho a senha daqui do templo, então está a senha lá do gabinete e o sinal aqui já chega fraco. Aí agora eu tirei e botei no 4G, que aí vai direto, não tem problema não, me desculpa aí, né? Então, voltando a falar, e aí nós tivemos a notícia que ela não está entubada, ela continua internada, mas está só com a máscara de oxigênio, porque não consegue respirar, ainda tem uma dificuldade. A médica ligou para o Josevaldo, e com as palavras, segundo o Josevaldo, de ânimo, né, de esperança, de que ela melhore, de que o quadro não piore, né? E isso me deixou assim, muito preocupado, porque é ovelha minha ovelha, nunca vai deixar de ser minha ovelha, né? E eu amo muito essa menina em Cristo, ela para mim é muito importante na vida, né? E como amiga, particularmente, é uma querida amiga minha, da Rosana, dos meus filhos, e todos nós ficamos abalados. A Rosana perdeu até o sono, eu perdi o sono com essa notícia, e a gente está assim, atento ao que fazer, né? Se o Josevaldo tiver alguma sequela, algum problema, né, a gente vai ter que correr o risco, né, e aí a gente tem coisas que a gente não pode se acovardar na vida, né, e a gente vai ter que fazer, eu vou ter que correr o risco de ir lá em São Paulo, porque o Paulo, pai dela, está em Teresina, né, seria muito mais caro para ele teria que vir para São Paulo de avião e ficar com ela e tal, com as crianças e tal. E eu falei com ele, a gente conversou, e se preciso for, eu vou a São Paulo de carro, pego as crianças e trago aqui para minha casa, né? É complicado demais na questão da transmissão do vírus e por aí vai, mas a gente vai ter que, se isso acontecer, a gente vai ter que tomar uma atitude meio drástica, né? Mas a gente também, eu não sou daqueles que tem medo, né? A gente tem prudência, trazemos máscara, andamos com álcool e tudo que é necessário a gente faz, mas tem coisas que a gente precisa fazer e pedimos a Deus misericórdia e vamos ver, né? Então eu te peço, já pedi, né, ore pela Rita de Cássia, né, Rita de Cássia dos Santos Veras, me ajude em oração. Eu estou clamando aos céus e fico feliz assim, com essas pequenas melhoras, que é melhor do que pequenas pioras, logicamente, e estou orando ali, estou clamando ao poder de Deus se manifeste sobre a vida dela de uma forma muito intensa, porque ela, para mim, é uma pessoa muito importante, muito, muito importante na minha vida, tá? Então, te peço ajuda nisso aí, amém? Vamos estar orando, né? Os pedidos que estão sendo colocados no aplicativo, eu não tenho como ver, porque o celular está distante, eu não tenho como enxergar, tá bom? Então, nós vamos orar pelos nossos enfermos, vamos orar pelos nossos idosos, vamos orar. Há uma perspectiva, tá? É uma perspectiva. Eu estive ontem conversando com amigos sobre isso. O prefeito fez uma escala de voltas às atividades econômicas e sociais na cidade e vai começar a partir de junho a liberar parte do comércio, lojas até 400 metros quadrados poderão abrir 10 horas da manhã, e restaurantes poderão ter atividade com 50% da sua capacidade de clientes, e também instituições religiosas a partir do dia 8, nesse anteprojeto do prefeito Marcelo Crivella, da cidade do Rio de Janeiro. As entidades religiosas poderão voltar às suas atividades, logicamente, com uma série de restrições, tá? Então, é uma boa notícia, né, que
talvez a partir de 8 de junho, 8 de junho é uma segunda-feira, tá? As igrejas, no nosso caso, igrejas evangélicas, poderão voltar às suas atividades com as restrições pautadas pela prefeitura, que serão, obviamente, severamente seguidas, né? A gente até talvez passe um pouquinho acima dessas restrições. Tá? Mas, então, é uma perspectiva, a gente está aí orando, atento, temos pedido ao Senhor Deus que nos socorra com o livramento deste vírus, que menos pessoas morram. Então, vamos estar orando por isso, né? E se voltar, a gente vai ver, analisar as situações, vamos ponderar as medidas que a prefeitura nos impõe, as restrições, e vamos talvez, depois de uma análise bem clara e tranquila sobre a matéria, né, ouvindo a todos, nós vamos analisar a abertura da igreja a partir do dia 8. Né? Que aí teríamos cultos já quarta-feira, dia 10, né, dia 8, 9, dia 10 de junho, teríamos culto quarta-feira aqui na igreja e teríamos os núcleos nos lares, talvez, não sei se seria viável ou não. Isso tudo eu não estou falando que vai acontecer, eu estou falando que nós vamos estudar a possibilidade se realmente ocorrer essa liberação da prefeitura. Tá? É uma notícia relativamente boa, mas a gente precisa analisar assim, friamente e com quem entende, vamos conversar com quem entende para a gente ver se realmente poderemos dar esses passos ou não. Tá? Mas é uma perspectiva, tá? A partir do dia 8, tá bem? Então vamos orar pelos enfermos, pelos idosos, pela nossa igreja, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui na tua casa, eu e o presbítero Tiago, e nós queremos nesse momento louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Porque, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da nossa esperança, Tu és a nossa estrela da manhã. E, Pai, é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós esperamos. Sabemos, Senhor, que precisamos, como crentes, melhorar a nossa conduta, a nossa postura em relação a Ti, é bem verdade. Mas, Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, purifica, Senhor, a minha alma, toma os nossos pecados de cada membro, de cada congregado, de cada oficial dessa igreja, de cada presbítero, de cada diácono, e purifica, Senhor, as nossas almas, purifica nossos corações, dá-nos, Senhor, condições de sermos crentes melhores diante de Ti, dá-nos condições, Senhor, de nos apresentarmos diante de Ti, Pai, com toda a paz, com toda a dignidade, Pai, que seja banida toda hipocrisia, que seja banida toda mentira, Senhor, no nosso meio, em nome de Jesus. Dá-nos, Deus, autoridade, porque a hipocrisia nos impede a autoridade, a mentira nos impede a autoridade, a mentira, a hipocrisia delega ao diabo a autoridade sobre as nossas vidas, e nós queremos, Senhor, ter autoridade contigo, Deus, a partir de vidas santas, de vidas santificadas, de vidas com dignidade, em nome de Jesus. Olha para a tua igreja, Senhor, olha para mim, eu me coloco como o primeiro da fila, pedindo e clamando por misericórdia sobre mim, em nome de Jesus, e olha para cada um de nós, toma, Senhor, os nossos enfermos, toma, Senhor, a irmã Áurea, Senhor, no seu leito, na sua casa, Pai, e nós temos orado para que nenhum mal alcance, que nenhum vírus a alcance, em nome de Jesus. Toma a Nedir, Senhor, na sua casa, nós ficamos impedidos de visitá-la, temos essas dificuldades, mas pedimos, Deus, através da oração, que Tu aguarde, que Tu abençoe sua família, que o vírus não alcance, não chegue ao seu lar, não chegue a ela, em nome de Jesus. Toma a Leide, toma, se tiver outro enfermo, eu não sei os pedidos que temos hoje, ser propício a nós, toma a minha família, toma a família de cada um de nós, Senhor, e acampa os Teus anjos ao redor de nossas casas, acampa os Teus anjos na porta de nossos lares, Senhor, Pai, com espada desembanhada, lutando a nossa batalha, nos livrando de todo o mal, nos livrando dos dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus, Senhor. Pai, abençoa, Deus, ricamente esta igreja, e Pai, há essa perspectiva da prefeitura
ceder a abertura das igrejas a partir do dia 8. Pai, se isso acontecer, seja com esta igreja, seja com nossos planejamentos, seja com nossas ações, que não sejamos imprudentes, que não sejamos irresponsáveis, mas tenhamos cuidado com cada ovelha, com cada membro, com cada criança, em nome de Jesus, Senhor. Pai, te pedimos também, e te peço assim, tenho insistido em bater na janela dos céus em prol de Rita de Cássia, Senhor. Pai, ela está lá naquele hospital, Senhor, agora, internada, lá usando equipamento para respirar, né, não entubada, mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, envia um vento de cura sobre Rita de Cássia, envia um vento de cura sobre Josevaldo, seu marido, sobre seus filhos, Pai, em nome de Jesus, e faz com que Rita se levante daquele leito o mais breve possível, em nome de Jesus. E, Pai, nós cantaremos a vitória contigo, Pai, eu cantarei a vitória contigo, Senhor, porque tu sabes o quanto esta menina é amada, quanto ela é importante para nós e para a sua família, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dela, do Josevaldo e dos seus filhos, Pai. Fica conosco, Pai. Toma estudo desta lição nesta manhã nas tuas mãos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome. Te convido a abrir a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, que é o texto base da lição de hoje, né, irmãos, até me desculpem esse envio da revista, porque eu até vou fazer de outro método, porque eu dependo que alguém faça para mim, porque eu não sei escanear. Eu já tentei, mas já me irritei, não consegui. Eu sou meio tapado, meio jumentinho para essas coisas, é bem verdade, né? E não consegui, eu dependo que alguém faça. E peço, aí depois eu faço, daqui a pouco eu faço, e as pessoas esquecem, né? Então eu vou tentar dar um outro jeito aqui, né? Para te mandar, vou te mandar a lição hoje, né? Eu vou para casa daqui a pouco, vou quebrar a cabeça lá de um método, nem que eu fotografe mesmo a lição, as páginas da lição, para te mandar fotografada mesmo, que eu acho que é pior, mas é o que temos por hora, né? Vou tentar ver se eu aprendo a escanear, não sei, né? Para te mandar. Vou te mandar hoje a lição de domingo que vem, que é a lição 10, né? A lição 10 fala sobre os 4 leprosos, né? Que está lá em 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 7:20, tá? Baseado nisso, os quatro leprosos. Então, eu vou te mandar hoje, eu vou fazer, porque eu sou meio chato de ficar pedindo e depois faz, daqui a pouco faz. Eu sou meio estressado com essas coisas. E quem me conhece sabe, eu gosto das coisas para ontem de manhã. Então, quando a pessoa não quer fazer, eu vou e faço. Eliseu e o machado. Eles são escritas pelo pastor Charles Loretti. Ótima lição, ótimo material, né? Tenho falado, né? A lição 8 foi escrita pelo pastor Hidauro Campos, e essa foi escrita pelo Charles. E nós vamos, assim, ler a lição 9. Eliseu e o machado. Aí diz aqui, ele cita 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aleluia, né? Palavras de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, do 2 Coríntios. Introdução. Ele fala na introdução: a história mais popular sobre um cientista é a maçã de Isaac Newton, né? Isaac Newton viveu lá de 1643 a 1727. Ele viveu lá século 17, século 18, quando ele viveu. Inglês, né, que em 1682 descreveu a lei da gravidade. Se por um lado essa história é um mito, o fato é que dela surgiu uma grande oportunidade para se investigar mais sobre a gravidade da Terra. Ela envolveu humor e reflexão. Muitas charges sugerem que a maçã bateu realmente na cabeça de Newton, quando ele se encontrava em um jardim, sentado embaixo de uma macieira, e que seu impacto fez com que, de algum modo, ele ficasse ciente da força da gravidade. E como que perguntando a si mesmo: por que ao invés de flutuar, a maçã caiu? Pois bem, se Newton
Pois bem, se Newton, de origem judaica, tivesse dado crédito ao relato bíblico da flutuação do machado, provavelmente teria chegado à sua tese mais cedo. Ao observar o fato, teria dito algo parecido com: por que somente por meio de uma intervenção divina o machado flutuou? O que faz as coisas serem atraídas sempre para o chão? Se tivéssemos um vídeo da cena de Eliseu e o machado, ficaríamos admirados e com certeza seria a capa da revista super interessante no mês seguinte. Porém, como sabemos que a Escritura Sagrada é inerrante e infalível, não necessitamos de tal acessório ao texto sagrado. Mas o que há de tão importante nesse texto? O que Deus quer nos ensinar com este episódio? Era realmente necessário realizar um milagre naquela hora? A preocupação do discípulo justifica Deus trazendo possibilidade na impossibilidade. Qual foi o papel de Eliseu nessa história? Cremos que os tópicos abaixo nos apontarão um caminho a essas perguntas. Realmente, se pararmos para pensar, olhando assim, de uma forma fria, né, e bem objetiva, né, e a lição depois no ponto 1 vai tratar sobre isso, né, o machado é feito de ferro fundido, né, uma parte afiada, e o machado serve para cortar a árvore, cortar madeiras e coisas assim, né? Uma vez eu vi, engraçado, eu vi o uso de um machado que não foi exatamente para isso. Eu estava num ferro velho há muitos anos, lá em Campo Grande, comprando uma peça para o meu carro. Eu e um mecânico, até o nome do mecânico é o mesmo do pastor autor dessa lição, o Charles. Nós fomos comprar uma peça para um carro há muitos anos, e ele falou: Marcelo, essa peça é cara, vamos tentar achar no ferro velho. E fomos lá em Campo Grande, no ferro velho. E estavam lá procurando a peça, pedimos ao rapaz para nos ajudar a localizá-la e tal. Aí daqui a um bocado entrou um caminhão baú, dentro do ferro velho grande, e eu vi assim de longe, e dentro do baú do ferro velho, Odete, tinha um carro. Tinha um carro. Aí eles jogaram o carro do baú ao chão, empurraram e o carro bateu no chão. Eu achei estranho. E de repente veio um homem, um negão, desculpe o negão, porque eu também sou negão, não é nada contra a cor da pele de ninguém. Veio um negão com um machado imenso. Odete está aqui, como é que é teu nome, minha jovem? É Elisângela, sobrinha da Odete, está aqui também, chegaram agora, seja bem-vinda, Elisângela. Odete é de batom vermelho, com cordão de ouro ali, deve pesar uns 3 quilos de ouro, né? Está parecendo até um MC, né? Legal, muito legal, Odete. Eu queria ter dinheiro como você, Odete, né? Mas não tenho, Odete. Eu não sou servidor público. Brincadeira, Odete, né? Elisângela, seja bem-vinda, Odete, seja bem-vinda. E ali, Odete, aquele negão pegou o machado e destruiu o carro. E ele foi com o machado e bateu nas partes, nas colunas. Odete, em 5 minutos, o cabra com um machado, ele destroçou o carro. Aí eu descobri que aquele carro era roubado. Alguém roubou o carro, botaram dentro do baú, e o baú levou para o ferro velho. O ferro velho desmontou aquele carro para vender as peças roubadas daquele carro. Na mesma hora nós fomos embora. Falei: não, vou sair daqui, cara. Isso aqui é coisa de vagabundo, de bandido, carro roubado, né? E eu vi o uso do machado para acabar com o carro. Mas o machado, ele sempre é usado para cortar lenha, para cortar madeira, não é isso, Odete? Né? Para essa prática. E lá estavam ele trabalhando lá, cortando madeira, e tinha alguém com machado. E o machado, ele tem um cabo de madeira e encaixa lá numa parte que ele tem de abertura, como um martelo, e tem que ser bem encaixado, né? Porque senão, até mesmo numa batida, se ele soltar e atingir teu pé ou atingir o pé de alguém, é uma tragédia, né? Mas o que aconteceu no texto? A parte de metal do machado, que é ferro fundido e é pesada, e é bem pesada, caiu dentro d'água. E parece que o rio era fundo, né? E foi lá para o fundo e desapareceu. E o que aconteceu? Vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 6, de versículo 1 ao 7, para a gente ver um pouquinho da história. Tá bom, Odete? Tá bom, Elisângela? Acompanha aí.
Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram um tronco. O machado caiu na água. Ele gritou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe e ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Então, irmãos, essa é a narrativa do texto. E parece, você lendo assim, parece um texto muito sem propósito, muito sem conteúdo. Mas aí a lição começa a nos mostrar que não é verdade essa ideia sobre esse texto de Eliseu fazer o machado, a parte de ferro do machado flutuar. Aí começa a lição dizendo assim: o milagre trouxe consolo. Né? E aí a gente já começa, né, Odete, a pensar: opa, esse texto não é tão desprezível, e desprezível que falo entre aspas, né? Não é tão desprezível como muitos, talvez, olhando a primeiro modo, possa pensar, né? E aí ele diz: servimos a um Deus pessoal, que trata pessoalmente com cada um de nós. O nosso Deus, que portanto se relaciona com seus filhos, tem o desejo de nos consolar e confortar sempre que estamos carentes. E o episódio que narra o texto mostra isso, né? Porque aquele homem conseguiu o machado emprestado, né? E ali levou para cortar aquele tronco de árvore, que havia um projeto de expansão lá de onde eles estavam, do espaço físico, e acontece que o cajado cai no Rio Jordão, em fundo, num trecho fundo, e inacessível e irrecuperável. E interessante, aí a gente começa a pensar que o homem se dá uma palavra de desespero: ah, meu senhor, e agora? Caraca, eu pedi emprestado. E realmente é muito difícil a gente destruir algo de alguém emprestado, não é não? Eu lembro, eu tenho um querido amigo, não sei se ele está assistindo agora, pastor Manuel Gonçalves, um dos melhores amigos que eu tenho na vida, né? Hoje ele é pastor, era pastor congregacional, hoje ele é pastor da igreja, esqueci o nome, mas daqui a pouco eu lembro, ali em Padre Miguel, né? E Igreja da Colheita, né? Aí, uma vez o pastor, a gente é muito amigo, a gente sempre foi muito amigo, e ele é como eu, a gente não se prende a coisas, e a gente, eu sou muito desprendido do que eu tenho, eu não me preocupo muito com ter coisas, eu tenho, o que eu tenho é meu, eu trabalho, mas eu não sou muito, e ele estava sem carro, e me pediu, e eu emprestei meu carro para ele, né? E o que aconteceu, coitado? Eu deixei o carro com ele porque ele estava a pé. Nós trabalhamos junto nessa área de seguro de carro, né? Nós tínhamos um escritório lá em Realengo. Aí eu deixei, fica com o meu carro aí, que eu não preciso de carro agora, não. Eu tinha 2 carros, eu fico com o meu e tu fica com esse aí. Era um Fiatzinho Uno que eu tinha. Emprestei para ele, e no primeiro dia que ele usou o carro, o que ele fez? Ele bateu com o carro. Odete, ele ficou arrasado. Porque bater com o carro dos outros, bater com o teu carro já é um problemão, né? Mas bater com o carro dos outros, ele bateu na traseira de um carro de uma mulher lá e tal, e deu uma pancada. E ele ficou agoniado, né? E a gente entende a agonia, não houve nem problema, porque ele contou, eu morri de rir. Eu falei, cara,
esquenta a cabeça não, vamos consertar e tá bom, e a vida segue. Eu não esquentei a cabeça, né, ele ficou até feliz. Não esquenta a cabeça não, e se você não tiver nem dinheiro, eu mando consertar, porque o carro não tinha seguro na época e tal, e vamos lá. Aí tá bom. Mas esse homem talvez tenha pegou emprestado o machado com alguém. Tem gente que é chata, cara. Não é não, Elisângela? Elisângela? Não, tem gente que, vou te emprestar essa fita. Olha, Elisângela, aí a pessoa te dá 1 milhão de recomendações. Olha, Elisângela, não vai perder a minha fita. Você tem que devolver. Não é? Tem gente que faz assim, você empresta, mas, caraca, você sai até com medo, né? Com medo da coisa na mão, né? Caraca, meu Deus! Vai acontecer que a pessoa dá tantas recomendações, e talvez aquele servo tenha experimentado isso. Cara, cuidado com esse machado, ele é muito antigo, foi uma herança do meu pai que deixou para mim, e tal. E ele tinha aquela pressão psicológica em ter algo emprestado. Acontece o machado despenca do cabo, parece, e o machado afunda dentro d'água, e ele naturalmente talvez tenha lembrado das recomendações, e ficou desesperado. E ele ficou desesperado e fala com o profeta: profeta, caraca, tu não sabe quem é a pessoa chata que me prestou isso aí. Vai ser um problema eu chegar para ele e dizer que perdi o cajado, o machado. E Eliseu, aí não é Eliseu, cara, né? Eliseu é ferramenta, do mesmo jeito que nós somos ferramenta nas mãos de Deus. Deus nos usa para quando encontramos pessoas desesperadas, pessoas, às vezes, ao ponto de cometer suicídio. Deus nos pega Odete, pega Tiago, nos usa como ferramenta e coloca no caminho dessa pessoa. Já aconteceu comigo, né? Foi bom encontrar contigo, pastor, porque eu estou pensando em dar cabo para a minha vida. E nós não vamos solucionar o problema dessas pessoas, né? Nós seremos o quê, Odete? Ferramenta na mão do Senhor, né? E isso é muito importante. E Eliseu ali não era o solucionador do problema, porque Eliseu não tinha como quebrar as leis da física, né? Humanamente falando, Eliseu não tinha como fazer com que o machado flutuasse, por causa da lei da gravidade, que é estabelecida pelo nosso Deus, né? Então, mas Eliseu, se colocando como ferramenta nas mãos de Deus, ele opera o milagre, Deus opera o milagre através de Eliseu, e recupera o machado que tanto desespero trouxe aquele rapaz ao perdê-lo. Ele se viu consolado. Imagina para ele, quando o machado subiu e Eliseu falou para ele: pega o machado. Imagina, Odete, né? Imagina, Eliseu, a alegria daquele homem. Aí ele voltou: caraca, meu Deus, obrigado porque tu me livraste de um grande problema. E a igreja de Jesus Cristo, ela tem esse papel, né? A igreja, e quem é a igreja? Aqui nós temos um templo, né? Temos um templo, bancos, nossas paredes, o ar-condicionado, ventiladores e etc e tal, o som, é a igreja física, né? É a igreja prédio, mas na verdade a igreja somos nós. A igreja sem nada, sem pessoas, sem vida, ela não é nada, né? A vida da igreja somos nós, a Odete, a Elisângela, o Tiago, eu e tantos outros. Nós somos a vida da igreja que Jesus Cristo colocou aqui. Nós somos a igreja, né? Nós somos efetivamente a igreja porque Deus habita em nós. E a gente tem o papel de ser consolo, né? A gente tem o papel, né? E essa semana eu pensei, foi sexta-feira que eu recebi a ligação do Paulo, e achei bastante interessante. O pai dela, Paulo Veras, está lá em Teresina, no Piauí. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, a 2.600 quilômetros de distância, 2.700 quilômetros de distância. Rita de Cássia está em São Paulo, a 440 quilômetros de distância de mim.
soube que a filha em São Paulo estava internada, chegou a notícia lá no Paulo Veras, em São Paulo. O Paulo Vera, lá de São Paulo, fala comigo aqui no Rio de Janeiro pedindo consolo. Interessante, né, Odete? E eu falei com ele, conversei com ele, né, Paulo, vamos fazer alguma coisa, vamos ver a questão financeira, vocês estão precisando de dinheiro, eu ajudo, vamos ver a questão das crianças, aí nós falamos, ele falou, pastor, eu posso ir daqui, mas aí, se o menino ficasse doente, o Josevaldo, tiver alguma recaída, e a gente está orando para que isso não aconteça, né, ele viria de avião para São Paulo e tomaria conta das crianças. Aí ou eu saio daqui do Rio, vou de carro a São Paulo, pego as 2 crianças e trago aqui para o Rio, até a solução chegar, né? Então, depois que nós conversamos, ele ficou em paz, porque ele disse assim, temos solução. O quadro é ruim, porque em São Paulo só está a menina e o marido e os filhos, não tem família, porque ele é do Piauí, e ela é do Piauí. Ela é de Teresina, capital do Piauí, e ele é do interior do Piauí, eu não sei qual cidade. E como fazer? As pessoas não têm dinheiro, e hoje nem passagem de avião você está conseguindo, né? Porque os aviões estão parados, e as passagens estão caríssimas, né? Então eu posso pegar meu carro é a gás, eu vou a São Paulo, vou rodar 900 quilômetros para ir voltar, trago as crianças, fico com elas aqui. Tem o risco das crianças por causa do vírus, na minha vida, sim. Mas aí ele ficou tranquilo. Nós somos o consolo das pessoas, como ferramenta nas mãos de Deus. Nós temos o poder. É por isso que o Evangelho de Deus é o poder de Deus. E esse poder se manifesta em você, em mim, você que está aí na tua casa. O teu vizinho precisa do teu consolo. O teu vizinho precisa que o seu machado flutue. E você é a ferramenta de Deus. Como Eliseu foi ferramenta de Deus na vida daquele homem que ficou desesperado, parece, né, pelas palavras, você pode mudar a sorte do teu vizinho, a sorte do teu familiar, se colocando como ferramenta nas mãos de Deus. E é muito legal a história do Evangelho. Odete tem mais tempo de Evangelho do que eu. Se converteu em que ano, Odete? Lembra? Odete lembra de tudo. Engasgou, não lembra, Jesus. Quando que tu entrou para a igreja, mais ou menos? Oi? Aos 15 anos. Odete está com 80. Então, Odete tem... Caraca, Odete, tu é velha pra caramba, hein? Jesus. Né? Odete tem 65... Ela está dando glória a Deus aqui, igreja. Aleluia! Ela tem 65 anos do Evangelho. Se perguntar para você, você não vai responder, não é por causa da idade, mas você não vai lembrar com certeza. Quantas vezes você foi consolo na vida das pessoas, Odete? Né? Aqui a Elisângela, que é a sobrinha dela, está dizendo aqui, gente, só na vida da Elisângela, olha só que interessante, né? Ao vivo e a cores, né? Ela está falando aqui, né, que na vida dela, ela perdeu as contas de quantas vezes a Odete foi consolo na vida dela. Aleluia, cara. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a igreja de Jesus Cristo, que uns traz consolo para os outros. Né? Nós somos condutores do consolo dos céus, o consolo da cruz de Cristo na vida das pessoas. E nós não podemos ser menos do que isso, cara. As crianças estão lá, o pai tem Covid, a mãe tem Covid, Odete, eu vou morrer pegando Covid. Eu não posso deixar as crianças abandonadas lá, na mão de alguém estranho. Ainda tem um fator gravíssimo nessa história, Odete. O menino é autista. E a menina tem um leve, não é no mesmo nível do menino. Pensa bem, cara. Longe do pai, fora da sua casa, com alguém. Imagina, seria difícil para estar comigo, seria difícil para estar com o Paulo, o avô, seria difícil para contar toda maneira. Então, mas a gente é ferramenta de consolo, Odete. Fomos levantados por Cristo Jesus para ser ferramenta de consolo na vida alheia. E a gente, às vezes, paga o preço por isso.
Eu tenho certeza que Odete entende isso. Foi sexta-feira à noite, Odete, eu estava em casa, aí sexta-feira eu recebi a notícia da Rita, e eu não conseguia dormir. Eu fiquei preocupado, vou ser sincero, não desesperado, mas fiquei preocupado porque ela estava internada, sendo removida para um hospital, né? O amor, né, por alguém é muito complicado. E eu amo muito essa menina, né? Muito, muito de verdade. Né? Uma irmã em Cristo, muito legal, muito minha amiga. E eu não conseguia dormir. Deu 11 horas, meu telefone tocou. Uma amiga minha lá de Bangu, precisando de consolo, Dante. Ela precisava que eu pegasse a sobrinha dela, que estava na rua, e levasse em Bangu. Era um tipo de consolo. E essa menina é da área de saúde, e sabe que ter contato com pessoas da área de saúde é complicado. Ela estava saindo do hospital Salgado Filho, porque a sogra dela, talvez, depois disse que não era, mas estava com suspeita de Covid, e ela estava interagindo com uma pessoa com suspeita de Covid, e ela teria que entrar no meu carro para me levar em Bangu, porque a família lá estava desesperada, preocupada. E aí até a Rosana conversou, né, a gente ponderou, pô, Marcelo, não é bom, né? Tem o risco. Mas, caraca, somos ferramenta de consolo, Odete. E às vezes a gente paga um preço. Concorda comigo, Odete? Tudo tem um preço. Odete está falando aqui, tudo tem um preço. Né? E a gente sofre junto, né? E a gente chora junto, e às vezes a gente ajuda materialmente, não é assim? Né? Todo o consolo, ajudar. A igreja não pode ser formada por pessoas que vivam a sua vida nesse sentido, como a sociedade tem apregoado. O diabo tem dominado este mundo com egocentrismo, como egoísmo. Ou seja, as pessoas só pensam em si próprio. Ninguém hoje, né? Esse negócio de fone no ouvido, no celular, você entra numa condução, você anda pelas ruas, as pessoas estão ouvindo música, estão ouvindo sei lá o quê, né? E ninguém quer saber de ninguém. E eu pensei, tem o risco? Tem, mas minha amiga está precisando de consolo. Aí peguei o carro, falei, não, Rosana, eu vou lá. Botei a máscara, aí quando ela entrou, mandei ela sentar no banco de trás, né? Ó, senta atrás, abri uma janela, não liguei o ar, abrimos as janelas e tal. Levei, fui lá, deixei ela em casa, voltei, né, rapidinho e tal. E ela depois, ontem eu falei com ela, ela disse, pô, Marcelo, muito obrigado, cara. Você foi nota 10 comigo, cara. Ela precisava de consolo. Não sou bonzinho, Odete. Você não é boazinha. Nós somos o quê? Ferramenta nas mãos de Deus para consolar o aflito. E Eliseu ali, né, o milagre que a gente disse lá no início, que o milagre da flutuação do machado, parece a princípio que é um milagre bobo, besta, sem necessidade, olhando assim, grossamente. Eu não estou falando isso, mas quem não entende, por que Deus, um machado, queimou o ventilador da Odete? Por que Deus vai operar o milagre consertando o ventilador da Odete? Então, a Odete poderia ir lá na casa de conserto e mandar consertar. O rapaz que perdeu o machado poderia ir num ferreiro e comprar outro, mandar fazer outro. Sei lá, teria tantas outras soluções. Não sei. Mas aprove a Deus usar Eliseu como consolador daquele homem, né? E que nós possamos entender que o Deus de toda consolação está ciente do que se passa conosco e sempre pronto a nos socorrer. Eu não vou cantar, porque minha voz não aprove muito, mas tem aquele hino, Odete, Tiago e Elisângela. Você não está sozinho na terra. Não tem um hino assim? Você não está sozinho na terra para lutar. Aí o hino diz que juntos, lado a lado, iremos caminhar. Por isso, coinonia. Coinonia está totalmente inserida na questão do consolo. Porque se você é indiferente à vida da pessoa, né, coinonia é comunhão entre as pessoas. Se você é indiferente às pessoas, você não sabe as emergências que a pessoa passa. Não é verdade?
A pessoa está passando um perrengue danado, mas não há coinonia, não há amizade, não há proximidade. É indiferente. Chega aqui, bom dia, Odete, bom dia, Elisângela, bom dia, Tiago, a paz, tal, né? A paz do Senhor. Assistimos o culto junto, abrimos a porta, pegamos nossas coisinhas, vamos embora para a nossa casa, e cada um por si e Deus por todos. Mas Deus é o Deus da consolação. E a igreja de Deus é a ferramenta do consolo para as pessoas, em nome de Jesus. O ponto 2 diz assim: o milagre resolveu uma questão pessoal, né? Já comentamos no tópico acima um pouco sobre o Deus pessoal. Agora queremos aprofundar esta verdade imutável. Quanto mais nos envolvemos, envolverá. Aliás, melhor, deixa eu ler melhor. Quanto mais nos envolvemos com as coisas de Deus, mais Deus se envolverá com as nossas vidas. Com as nossas vidas ou coisas, aqui diz. Isto se baseia no princípio do relacionamento. Costumamos dizer que para Deus não existe multidão. Existe você, existe eu. Ele olha para o planeta Terra e não enxerga uma multidão de pessoas, mas cada ser humano individualmente. No Brasil, por exemplo, quando eu estava vendo os números do Brasil, o Brasil nós temos 209 milhões e 460 mil habitantes, alguma coisa assim, perto disso. Vamos arredondar para 210 milhões. Deus não olha lá dos céus e olha, aqui temos a bandeira do Brasil, e Ele não olha assim, o Brasil com 210 milhões de pessoas. Não, Ele olha para Odete, só para Odete. E Ele trata só com a Odete. Ele olha para a Elisângela e fala com a Elisângela e trata com a Elisângela no particular. Talvez ele diga, eu não conheço a Elisângela, não sei a sua história, ele diz assim: Elisângela, vou falar um negócio, vou chutar, né? Só estou citando como exemplo. Caminho nos meus caminhos que você vai se dar bem. Talvez Deus fale isso para você, mas é particular, no privado. Ele fala com a Odete: Odete, eu sou contigo. A Odete está morando aqui agora, sozinha aqui, né, na rua aqui. Como é que é o nome da rua, Odete? Rua Leri, né, número 33. 113, Fundos, né? Quiser tomar um café, quiser almoçar, quiser passar um dia na casa da Odete, as portas estão abertas, aleluia, né? Pode chegar lá 11 horas, 11h30, que a panela está no fogo e tal, né? Pode ir que a Odete está convidando, né? Então, aí Deus fala assim com a Odete: Odete, você não está sozinha nessa casa, porque eu estou contigo. O Tiago, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus momentos de dificuldade, a mim, a você que está na sua casa, Deus sempre vai tratar com você, não como 210 milhões, um grupo de 210 milhões de pessoas num país. Ele vai tratar contigo no particular. Porque as necessidades da Elisângela não são exatamente as mesmas necessidades da Odete, que também não são exatamente as minhas necessidades, que também não são as necessidades exatamente do Tiago. Cada um tem a sua necessidade. A necessidade daquele homem, naquele momento, não era dinheiro, não era comida, não era ter um carro, não era ter uma casa própria. A necessidade daquele homem era o machado. E você que está aí na tua casa, você tem as tuas necessidades. Você que está aí na tua casa, você tem as tuas emergências. E às vezes a gente se sente na vida desamparados. De repente você está doente, você está sem dinheiro e não tem para quem pedir socorro. De repente você tem um aluguel para pagar amanhã, segunda-feira, e não tem o dinheiro, e sabe que o senhorinho vai bater lá de manhã para te cobrar, e até agora você não tem dinheiro. Eu quero te dizer, para todos vocês, isso serve para todos nós, que Deus é Deus do consolo. E Ele te olha de forma particular, no privado. E Ele sabe a tua história. A lição diz aqui, né, que quanto mais, né, isso é muito interessante, né, como isto se baseia no relacionamento. Quer dizer, diz assim: quanto mais nos envolvemos com as coisas de Deus, mais Deus se envolverá com as nossas coisas.
Então, a relação com Deus, o buscar a Deus, né? Às vezes a gente fica triste que tem pessoas que menosprezam a Deus, menosprezam o Evangelho, menosprezam a relação com Deus, não lendo Bíblia, não tendo vida de oração, não vindo à igreja, vem uma vez por semana, e quando vem, pessoas que claramente demonstram um certo desprezo com Deus. Então, se ele diz aqui, o autor da lição, quanto mais nos envolvemos com as coisas de Deus, mais Deus se envolve com as nossas coisas, também tem o contrário, concorda, Odete? Quanto mais desprezamos a Deus, mais seremos desprezados. Porque Deus vai entender, e Deus trabalha, a forma de Deus trabalhar é com voluntariedade. Ele não te obriga a vir à igreja. Você vem se você quiser. Ele não vai obrigar a Elisângela a aceitar Jesus Cristo e ser membro de uma igreja. Deus não vai obrigar isso. Ele pode até falar com você no particular, te orientando. Ele pode até, se eu estiver numa prática pecaminosa, ele não vai me arrancar do pecado. Ele vai dizer, Marcelo, sai desse caminho que é pecado. Ele vai falar, eu tomo a decisão. Então, aquele que toma a decisão de buscar as coisas de Deus, Deus também busca as suas coisas. Aleluia por isso. Agora, aquele que toma a decisão de se distanciar de Deus, Deus também se distancia dele. Né? São princípios básicos. Porque a Bíblia diz que o homem planta, estabelecido por Paulo, que é o princípio da semeadura, né? Está lá em Gálatas 6, ele diz que o que o homem planta, ele ceifará. E isso é muito simples e isso é muito profundo. Se você investe em buscar ao Senhor, você tem, é muito interessante essa história, essa relação com Deus, porque se você parar para pensar, Odete, que tem esses tantos anos de evangelho, Tiago tem quantos anos de evangelho, Tiago? Tem mais de 16 anos, um pouquinho mais. Tiago também está velho pra caramba, hein? Jesus, né? Então, Tiago tem lá seu tempo, eu tenho o meu tempo, que eu aceitei Jesus lá em 1981 e vim trilhando esse caminho. Aí, se você olhar para trás na história da tua vida, você que tem caminhado com Deus, e vê assim, caraca, quanta coisa Deus fez. Não é não, Odete? Né? A Odete está dizendo assim, aleluia, glória a Deus. E é verdade, cara. Porque eu paro, eu sou assim, eu tenho umas práticas na vida, eu até acho que já falei isso, eu tenho umas práticas na vida da seguinte maneira. Eu, de tempo em tempos, eu paro, eu dou uma parada em tudo. Isso assim, muito particular, muito eu. Sem ninguém, sem esposa, sem filhos, eu e Deus. Eu paro e faço uma análise do meu passado. Né? Assim, basicamente dos últimos anos. Eu paro e olho para trás e olho assim, os 5 últimos anos, os 10 últimos anos, que está ainda fresco na mente. Aí eu lembro que eu venho recapitulando na minha mente o que aconteceu nesses 5 últimos anos. Isso materialmente, isso emocionalmente, isso espiritualmente, isso intelectualmente. Eu venho olhando nessas facetas da vida, né, e faço uma análise. O que eu fiz nesses últimos 5 anos? O que eu fiz nesses últimos 10 anos? Foi bom? Eu gosto de fazer isso. Aí, normalmente, isso é sempre, né? Eu fico boquiaberto com tudo que a gente conseguiu, com tudo que nós conquistamos. E nesses caminhos do espiritual, do material, do intelectual, do sentimental, e por aí vai. Eu, essa semana, coloquei, né? Até eu fiz um texto lá no Facebook, que é verdade na minha vida. Está acontecendo, Odete, muitos casais, em função dessa pandemia que nós estamos aí desde março, né? Já vão chegar aí a 3 meses, bem dizer, aí em junho agora, né? Tem muitos casais separando, muitos maridos batendo, agredindo as mulheres, porque já não aguenta mais ficar dentro de casa com a mulher. E a violência doméstica aumentou, os divórcios, né, até lá na China, lá na cidade de Wuhan, depois que aconteceu que a cidade ficou fechada, eles fecharam a cidade, depois disso, muitos divórcios aconteceram. Eu até postei, cara, engraçado. Eu estou lá, eu e minha esposa, minha nega lá do cabelo duro,
o Guilherme está morando na casa dele, Vinícius está lá, mas Vinícius está trabalhando agora, Deus seja louvado. Então fica eu e Rosana, Odete. Tem sido um tempo muito bom, cara, de muita alegria. É porque eu não vou bater na Rosana, nem o máximo que pode acontecer é ela bater em mim, que aquela neguinha às vezes é meio estressada, meio brabinha e tal, né? E ela fica reclamando lá e tal, acho que mais fácil eu apanhar. Mas vamos pular essa parte, né? Mas é um tempo de alegria, Odete. Por quê? Eu estou com a minha esposa em casa. A gente conversa, a gente sai para fazer caminhada, né? A gente vai ao mercado, a gente resolve, pintamos a sala, né? Agora vamos pintar os quartos, eu e ela e tal, sabe? Maior prazer estar com... Aí eu fico pensando, mas por que as pessoas vivem, batem uns nos outros? Então, se eu parar para pensar, né? Eu vejo assim, caramba, olhando para trás, eu casei com Rosana há 33 anos. Acho que é isso. Não, 34 anos. Casei com... Não posso errar, porque ela está vendo lá, né? Senão, já viu, apanho quando chegar em casa. 34 anos. E o meu casamento só melhora. Aí eu olho para trás, Elisângela. Entendeu? Eu dar uma olhada para trás e ver a manifestação da glória de Deus na minha vida. Aí eu vejo assim, caraca, o casamento está dando certo. Aí eu penso na minha situação material. Aí, sabe, eu olho para trás, mas aí eu também penso, invisto nesse tempo, faço uma análise de quanto nesse tempo eu tenho buscado a face do Senhor. Quanto de verdade, quanto tempo eu tenho investido em buscar o Senhor nas orações, na leitura da Bíblia, nos aconselhamentos, nas visitas, etc, etc e tal. Eu faço essa avaliação, porque o autor está dizendo, quanto mais você se preocupa com as coisas de Deus, mais Deus se preocupa contigo. Então, nós tiramos como solução dessa situação o que, Odete? O negócio da vida é buscar mais a Deus. O bom negócio da vida. Quanto mais você busca, mais próximo dele você está. Concorda, Odete, com isso? Concorda, né? Quanto mais você busca, né? Odete, eu até briguei com ela uns dias aí, Odete anda saracoteando ela e Graça aí, visitando no meio de coronavírus. Meu Deus do céu, né? Só uma surra, eu acho, não sei, né? Aí vou na casa da Odete, tá Graça e Odete lá, as duas sorridentes, e depois a Odete saiu comigo e tal, mas Odete está buscando abençoar. Foi lá na ilha abençoar a sobrinha. Foi aqui, foi lá visitar Orlando. Foi visitar quem? A Leide. Ela foi visitar a Leide lá em cima na serrinha. E por aí vai, só saracuteando, para cima e para baixo, aleluia. Né? Mas levando consolo, cara. Buscando ao Senhor. Sendo ferramenta de Deus para abençoar. Deus vê isso, Odete. Não é não, Odete? Deus vê isso. Né? Você poderia ficar em casa. Trancada dentro de casa. Né? Mas eu fui lá para o Ceasa, fizemos esse sacolão solidário, e vai ter agora dia 13, e até assim, de antemão, vai ter uma surpresa essa semana, né? Porque teremos um sacolão solidário e teremos umas promoções relâmpago, igual o supermercado, né? Assim, não é comércio na igreja, Odete, mas a gente compra coisas baratas e vende barato na igreja, né? Talvez, vou te dar uma dica assim, talvez tenhamos ovos aqui a R$8, R$9 a cartela de 30, aqui na igreja, para os membros da igreja. Por que a gente faz isso? Para ajudar as pessoas, né? Porque a vida está difícil. E a gente corre os nossos riscos, Odete. Concorda? Pedimos graça, misericórdia, usamos máscara, usamos álcool em gel, nos protegemos e tal, e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas eu sei que as pessoas estão precisando de ajuda, porque o tempo está bastante difícil. As coisas no mercado subiram muito de preço. Né? Impressionante, né? Eu entendo muito de preço de mercado, porque eu sou muito de gravar os preços. Eu sei o preço de tudo, se você me perguntar. E eu só vendo eles, depois de março, as coisas... Eu fui no mercado, eu gosto muito de mate lá em casa.
Só para você ter uma ideia. Aí eu fui no açaí. Um pacote de 500 gramas de mate, que é a caixa da erva para você fazer o mate, custava R$ 6,99. Lá em casa sempre tem, porque eu faço lá de vez em quando, todo mundo gosta, bate com limão e tal, tal. Aí essa semana passou, eu fui no açaí. Eu passei lá, não tinha fila para entrar, eu dei uma entrada no açaí lá da Dias da Cruz, lá no Meia. Não tem caixa de mate de 500 ml, de 500 miligramas. Miligramas não, quilogramas, meio quilo, né? De uma caixinha, a grande. Aí só tem a menor. Sabe quanto que é a menor, Dot? Com 250 gramas? R$ 6,99. Ou seja, dobrou de preço. Para mim, não tem a grande, que custava R$ 6,99. Só tem a que tem a metade, que passou a custar R$ 6,99. Para mim comprar meio quilo, eu vou gastar R$ 14. Eu gastava R$ 6,99. Então, eu sei que os empresários estão fazendo isso. Dona de casa aí que está vendo, eles estão fazendo isso. E a gente está fazendo um contraponto a isso para ajudar as famílias, porque a tua renda aumentou 50%, 100%, Odete, depois da pandemia, nem a minha, até o contrário, a gente deixa de ganhar. Então, mas o quê? Irmãos, quanto mais buscamos o Senhor para ser consolo na vida dos outros, quanto mais buscamos ao Senhor para desenvolver espiritualmente, mais o Deus nos consola, mais o Deus nos acrescenta, mais o Deus nos dá, porque Ele abençoa quem dá com liberalidade. Então, o milagre, nesse episódio aqui, ele foi realmente um tratar no pessoal, né? É um tratar no pessoal. Vamos ver o último ponto aqui, né? Aí é bastante interessante também o ponto 3, que o autor realça, né? O conforto da presença do homem de Deus. O texto que nós lemos lá de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, de 1 a 7, diz o quê? Eles tinham um ambiente, e o ambiente já não, o espaço físico do ambiente não comportava aquele número de pessoas. Tá? Podia ser aqueles 100 profetas que nós lemos aqui, né, no capítulo 4, no versículo 38 em diante, né, a morte que havia na panela. Então, o espaço não comportava. Eles pensavam, vamos cortar umas árvores e vamos construir uma área, assim, uma extensão para aumentar o espaço físico, para poder comportar a todos. Mas tem um negócio interessante. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Olha só, disseram os discípulos dos profetas, que era da escola de profetas, eles falam com Eliseu, que era o profeta da nação ali naquele momento, substituto de Elias, né? Eis que o lugar em que habitamos contigo, né, o 6:1 de 2 Reis, né? Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Aí eles falam assim: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Aí respondeu o profeta, né? Ide. Disse um, né? Olha só que interessante. Aí 2, porque um disse assim: vamos lá no Jordão cortar árvores e trazer madeira para aumentar a tenda. Vamos. Aí o Eliseu falou assim: então sim, vão, ide. Aí diz o texto logo depois, no versículo 3, 6:3, disse um dos profetas: serve-te de ires com os teus servos. Ou seja, eles convidaram o profeta para ir com eles. A missão de Eliseu não era de cortar árvores, né? Ele era o profeta da nação.
A missão dele não era aquela. Mas aqueles homens se sentiam amparados, se sentiam protegidos com a presença de Eliseu. Vamos ler aqui um pouquinho da lição? O livro de Provérbios... Espera aí, irmão, deixa eu beber uma aguinha aqui, que a minha garganta está seca. Espera aí. Um minutinho só. Diz assim na lição: o livro de Provérbios nos dá um valioso conselho. Quem anda com sábios será sábio. Né? Certo dito popular adverte: diga-me com quem andas, e a Elisângela vai completar. Exatamente, né? Vamos repetir, Elisângela, mas fala alto aí para o povo ouvir. Está com vergonha. Elisângela tem vergonha roubar e não poder carregar, tá? Então me ajuda aí. Eu vou dizer a primeira parte, tu diz alto, né? Diz assim, né? Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Existe tudo quanto é tipo de ser humano, não é verdade? Né? Você que é jovem, uma menina jovem, sabe que tem gente que vai te chamar para beber, tem gente que vai te chamar para ir para um baile, né? Tem gente que vai te chamar para fornicação, né? Tem gente que vai te chamar para mentir, tem gente, Elisângela, me ajuda aqui, eu vou contar uma mentira aqui, tu sustenta a mentira comigo, né? Tem gente que te chama para mentir junto contigo, tem gente que te chama para fofoca. Elisângela, eu tenho um negócio para te contar da Odete, cara, aleluia, né? Tem gente que é fofoqueiro, tem gente que é maledicente, né? Então, o dito popular diz: diga com quem andas e eu te digo quem tu és. E aqueles homens optaram por andar com quem? Com o profeta Eliseu. Né? E andar com o profeta Eliseu. Vamos ler um pouquinho mais? O profeta Eliseu era um homem temente a Deus, sensível à voz de Deus, à voz do Senhor, tendo sido discípulo de outro grande profeta, Elias. Né? Então, Eliseu andou com Elias. Né? Diga com quem andas, e eu digo quem tu és. Ele andou com o grande profeta Elias. Ele passou a ser o grande profeta Eliseu. Porque ele recebeu de Elias como herança a sua capa, a sua autoridade, porção dobrada ele recebeu da parte de Elias. Né? Era um homem, Eliseu, que tinha porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Os seus discípulos tinham conhecimento de tudo isso, e não é de estranhar quem insistisse com ele para que os acompanhasse no corte da madeira. Nos momentos das dificuldades, sabiam que podiam recorrer a ele, que obteriam uma solução. Imediatamente após o ocorrido, o discípulo se dirigiu ao profeta e exclamou: ai, meu Senhor, buscando nele o socorro, crendo que o homem de Deus sempre terá uma palavra de conselho da parte de Deus, uma orientação que nos capacite a enfrentar vicissitudes da vida. Nesse contexto, Eliseu fez o que ele esperava, e realizou um milagre que desafiou a lei da gravidade, aliviando a sua aflição. Temos andado na companhia de homens de Deus. Qual é o nosso conceito de homens de Deus? Apenas os pastores ou qualquer um de nós, dos mais pobres ao mais abastado, dos mais incultos ao letrado, pode ser um homem de Deus? Ao ser vocacionado, Eliseu estava atrás de uma junta de bois, arando a terra, que viu o Senhor para fazer dele um profeta. Que viu o Senhor, né, uma pergunta, para fazer dele um profeta? Um homem disposto a servi-lo em troca da sua própria vida. Foi isso que o Senhor viu. Isso é ser um homem de Deus, está disposto a dar a vida por ele. Isso qualquer um de nós pode fazer. Não deixe de pensar nisso. Você pode ser bênção para muita gente se dispuser o seu coração e agir como Eliseu. Irmãos, essa ideia de ser homem de Deus, ou ser mulher de Deus, às vezes as pessoas pensam que todo mundo que está na igreja é homem de Deus.
que todo pastor é homem de Deus, que toda mulher antiga da igreja, do ministério de oração, é mulher de Deus. Irmão, tem muita mulher que dobra o joelho e orar, que não vale nada, irmãos. É triste falar isso. Eu estive agora, né, num enterro, e fui procurado por uma pessoa, né, que me contou uma história, que me deu um pavor a história que contou, de uma pessoa, não de nossa igreja, mas de uma igreja, de uma outra igreja, uma pessoa que tem vida de oração, que vive aí na dimensão do Deus falou, que Deus falou e Deus mandou falar. Irmãos, a pessoa não vale nada. Isso é muito triste, gente. Porque a história que a pessoa contou, eu sabia a metade. Eu sabia 25%. Agora eu entendi os outros 75% que faltavam, para entender a história de outras pessoas. E a pessoa me contou a história horrível. E aquelas pessoas que conhecem estas pessoas, essa pessoa específica, a tem como uma grande... A mulher só anda de joelho orando. Mas não é verdade. Ser mulher de Deus ou ser homem de Deus não está em títulos. Não está no que você fala que é. Eu posso chegar para a Elisângela, você não me conhece, né? E dizer, pô, Elisângela, eu sou um cara muito crente, oh, aleluia. Tá, isso é tudo mentira. O homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele que está disposto a obedecer ao Senhor e te leva a também obedecer. Eu tenho certeza que a Odete fala para você assim, vai para a igreja, Elisângela, né? Tenho certeza que a Odete já te falou isso 1 milhão de vezes, né? Tá aí, vai numa igreja. Tu mora onde, Elisângela? Na ilha do... lá naquela casa que nós fomos, Odete? Eu estive lá na tua casa com a Odete, embaixo, né? Ela que estava com Covid, não. Era você, né? Aí nós fomos lá, ela estava, né? Então, tenho certeza que a Odete chega para você e sempre vai te falar, sempre te falou na vida. Procure uma igreja aí na ilha, uma Assembleia de Deus, metodista, presbiteriana, sei lá. Procure uma igreja de Cristo Jesus. Porque ser homem e mulher de Deus não é só se autoproclamar como homem e mulher de Deus. Não é só ficar dizendo que Deus falou e que Deus revelou, que pode ser isso tudo mentira. A mulher de Deus e o homem de Deus, ele age como mulher de Deus e homem de Deus. E isso faz a diferença. E aqueles homens sabiam a história de Eliseu. E Eliseu era um homem de Deus, que recebeu porção dobrada do Espírito. Eliseu andava com Elias. E a história de Eliseu era rica. Então, que nós procuremos, nas nossas vidas, a andar. É só, você quer pensar, irmão, quem é? É só prestar atenção nas palavras das pessoas. Quem não é homem de Deus... Quem gosta de fofoca, que gosta de maledicência, que gosta de mentira, que gosta de destruir a vida dos outros, que gosta de falar mal da vida dos outros contigo, não tem a intenção de edificar a tua vida, cara. Está jogando você no buraco. Quem é homem e mulher de Deus, primeiro anda com Deus, como Eliseu andava. E aí te dá prazer em andar contigo, porque os conselhos, que as conversas serão edificantes e não diabólicas em muitos momentos. O teu zap que você troca conversa, não será conversa de falar mal de alguém. Será conversa de abençoar a tua vida. Então, que nós possamos pensar, né, no profeta Eliseu, que era um homem de Deus, que foi chamado por aqueles homens para andar com eles, e que as pessoas possam te chamar, possam me chamar para andar com elas, e nós possamos ser operadores de consolo na vida dessas pessoas em nome de Jesus, como Eliseu foi com aquele homem, né? Eliseu foi lá, e a gente não está nos lugares porque quer estar. Nós estamos nos lugares porque precisamos estar, porque as pessoas podem precisar de operar algo através de você. E o que foi o que aconteceu com Eliseu. Conclusão, na revista, precisamos saber e crer que nosso Pai tem prazer em abençoar seus filhos e socorrê-los em suas demandas, pois é, de fato, o nosso socorro bem presente, né, na hora da angústia. Porém, isso não significa, em momento algum, que Ele satisfará todas as nossas necessidades.
Isto estará sempre na dependência da sua soberana vontade. E como diz a doutora Gláucia Medeiros, sempre existe uma bênção oculta por trás do não de Deus. Né? Aleluia, né? Eliseu foi um instrumento utilizado por Deus para atender aquele discípulo. Certa vez, o grande pregador inglês Charles Spurgeon atravessou o oceano para pregar nos Estados Unidos. Conhecendo sua fama, Moody foi ouvi-lo. Ficou tão maravilhado com a forma como Deus usava aquele homem, que exclamou: se Deus pode usar Spurgeon, pode me usar também. Ele cumpriu sua parte e o Senhor cumpriu a dele. Moody foi o evangelista que mais almas ganhou para Jesus em toda a história da igreja. Aleluia! Né? Que bênção extraordinária a igreja de Cristo experimentaria se cada um de nós, filhos de Deus, tivesse à disposição de entregar sua vida inteiramente nas suas mãos, como instrumento de sua graça. Sempre há tempo para começar. A resposta cabe a nós individualmente. Se Deus usou Eliseu, Deus pode usar você também. Aleluia! Então, irmãos, esta é, né, a lição de hoje, a lição 9, né? O Eliseu e o machado, o milagre do machado, tá? E que ela possa ter sido bênção na tua vida e que essas palavras possam ficar em teu coração, tá bom? Eu vou colocar, tá? Antes de orar para encerrar, eu vou colocar a lição 10, que fala sobre os 4 leprosos, hoje, tá? No grupo da igreja. Eu vou colocar. Se não tiver muito bem lá, foto, tenta ler lá, irmão, faz um esforcinho lá, porque eu não sei fazer escanear, né? Mas eu vou tentar aqui, ver se o Tiago me ajuda, se o Tiago me dá uma assessoria aqui em alguma coisa, eu vou falar com ele que o Tiago é mais inteligente do que eu. Eu sou meio burrinho, meio não, irmão. Meio eu estou sendo mentiroso, eu sou burro para dedéu nesse negócio de computador, de celular, eu só sei ligar, usar uma coisinha ou outra, o resto, eu nem tento aprender porque já desisti, tá? Então, eu vou tentar, mas hoje vai estar, bem ou mal, vai estar lá no grupo da igreja, tá? Tiago me ajuda depois, tá? Ver se você me orienta aí, você faz para mim, e hoje vai estar no grupo da igreja, eles são 10, que fala sobre os 4 leprosos, tá? Que domingo que vem estarei aqui, né, e todos estão convidados a participar dessa escola dominical que tem sido bênção nas nossas vidas. Né? Na minha tem sido muito, essas matérias que eu reedito, que estou relembrando, tem sido muito interessante. Vou só falar sobre a lei da prefeitura, tá? Novamente, para ficar bem claro. O prefeito fez um projeto de reativar a economia na cidade. Tá? E tem vários pontos, eu li ontem todo o projeto dele, o anteprojeto de reabertura, que está em análise junto com o Ministério Público, né, e junto com o governo do Estado, de abrir. Então, alguns pontos eu lembro assim de cabeça, ele vai permitir que o restaurante, as lanchonetes abram e com 50% de capacidade, ele vai está permitindo nesse projeto. Tudo tem uma data, eu não lembro aqui as datas específicas, tá? Cada um a partir de 1º de junho, é escalonado, né? Cada um vai ter um dia, não vai abrir tudo num dia só, não. Ele vai autorizar que lojas até 400 metros quadrados abram de 10 às 5 da tarde, com um espaço de tempo menor de abertura e com uma série de restrições ao acesso às lojas, né? E também, nesse anteprojeto, está que, a partir do dia 8 de junho, vamos falar igreja, mas o termo lá não é igreja, são as instituições religiosas, possam voltar às suas atividades com várias restrições, tá bom? Então, nós vamos, como pastor, vou conversar com os oficiais, tá, sobre a matéria, vamos ler a proposta do prefeito e estudar a viabilidade ou não de, a partir do dia 8, a igreja estar aberta ou não, tá? Nós vamos estudar assim, com muita calma, com muita tranquilidade. Se decidirmos, se o prefeito decidir, se esse projeto dele for à frente, e for isso mesmo que vai valer, pelo que parece, é o que vai, porque o município está indo à bancarrota, o Estado está indo à bancarrota, por quê? A arrecadação despencou para baixo. Aí temos os servidores públicos para pagar, tem folha de pagamento, tem os aposentados, tem os custos da cidade e também do Estado, e se tudo parado, a economia não vende, não gera impostos, e eles estão vendo que vai dar ruim lá na frente. É o que o Bolsonaro está falando aí há vários dias, né? Vai ser uma tragédia lá na frente, quando você for no banco, Adete, receber teu dinheiro
e não está lá, vai chegar lá, não tem. Então, eles estão vendo tomar medidas agora para tentar não deixar isso acontecer. Não sei se é o melhor, não estou defendendo o prefeito, nem estou condenando. É uma tese dele que tem sentido total, né, Elisângela? Né? Tem sentido, porque não adianta todo mundo ficar dentro de casa agora e também amanhã ninguém ter dinheiro para receber, e aí vai virar uma Venezuela, vai virar um Chile na vida aí e vai ser uma tragédia. Então, eles estão analisando isso, as autoridades, nós estamos acompanhando os passos da autoridade e vamos fazer essa análise para ver o que faremos, tá? Então, não se precipite em conclusões equivocadas, em palavras maledicentes e nada. Nós não tomamos a decisão, nós estamos atentos a esse processo. Se chegarmos à conclusão que podemos se abrir, vamos abrir, Odete. A igreja, a partir do dia 8, volta às suas atividades normais, obedecendo rigidamente todas as restrições impostas pela prefeitura, tá bom? Então, vamos orar, tá? Obrigado, Elisângela, por estar aqui, fico muito feliz de vê-la, tá? Que Deus te abençoe ricamente. Ouça a Odete, só te falo isso, ouça a Odete, e você vai se dar bem, né? Vai ficar uma velhinha bonitona assim como ela, né? Odete passou nos beiços assim, um batom vermelho, né? Esse óculos é novo, Odete? É óculos novo, irmãos. Tá com cordão lá de ouro, como eu já falei, com muitas gramas de ouro. Caraca, meu, tá arrebentando, né? Então, mudar o panorama, amém, né? Amém. A gente tem que ir para frente. O cabelinho tá meio vermelhado, é isso, né? Tá meio vermelhinho, né? Bonito, né? Ouça, Odete, e você vai se dar bem. Vamos orar, então? Eu vou dar o microfone aqui para o Odete fazer essa oração para a gente encerrar. Tá bom, Odete? Pode ser daí mesmo. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és o nosso Deus. Nós exaltamos o Teu nome, Pai, porque foi bom te conhecer. Senhor, nós te exaltamos, que é Teu Todo-Poderoso. E agindo Tu, quem impedirá, Pai? Aceita a nossa gratidão por esse dia que tem nos dado, pelo mal que tem nos livrado, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, porque estamos vivos e as Tuas misericórdias já se renovaram nesta manhã. Aceita, Deus, a nossa gratidão. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que norteia a nossa vida. E queremos, ó Deus, cada dia, Senhor, tomar posse daquilo que Tu tem para nós, na Tua palavra. Nesta lição de hoje, Pai, nos ajuda a depender de Ti, Pai. Neste mundo tenebroso, nos ajuda. Continua abençoando a Tua igreja, ó Deus, na face da terra. Continua abençoando, ó Deus, cada um do Teu povo. Nos ajuda a viver, ó Deus, este evangelho da graça, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nos ajuda. Abençoa, Deus, a nossa nação. Oh, Deus Todo-Poderoso, repreendemos todo o mal. Queremos também, Senhor, que tudo aquilo que está encoberto, Deus, que, Senhor, Tu sabe das coisas que estão acontecendo, que nós não sabemos. Senhor, traz à tona, Deus, para serem endireitadas, Pai. Nós te clamamos nesta hora. Continua abençoando, ó Deus, esta nação que Tu nos deste. E continua, Deus, nos ajudando a pregar este evangelho da graça e viver este evangelho da graça. Muito obrigado por esse dia. Nos abençoe. Cada dia, Senhor, seja com aqueles que estão tristes, renova a alegria, o poder do Senhor nas suas vidas, Pai. Oh, Deus, abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixa eu passar álcool aqui. A gente aqui tudo a gente tem prudência, né? Amém, irmãos. Então, estamos chegando ao final da escola dominical e eu queria te impetrar a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. E a igreja diga amém. Amém, irmãos. Tenham um domingo abençoado, né? Quarta-feira, às 19h30, teremos lá a nossa live novamente, tá? E sexta-feira, às 19h30 também, tá? E estamos aí. Eu estou na igreja. Essa semana, fizemos até uma mudança na agenda, porque eu estou na igreja toda segunda, quarta e sexta. Eu venho sábado, ontem eu estive aqui, venho domingo, tenho estado domingo, né? Mas semana que vem, que nós teremos uma reunião aqui de ação social, quinta-feira, eu vou estar segunda,
Aí não vou estar na quarta, eu venho na quinta e estarei na sexta, porque teremos essa reunião com o Ministério de Ação Social, tá? Sobre os nossos projetos, tá? Então eu estou segunda, excepcionalmente, quinta, sexta e no sábado também, eu normalmente estou aqui, e no domingo, 9 horas, nossa escola dominical. Hoje, às 18 horas, nossa live do culto, que você esteja lá presente, que será a bênção em tua vida, em nome de Jesus. Tenha um bom dia e fique na paz, em nome de Jesus.